Entrei pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz à perdição. Muitos são os que entram por ela. Porque estreita é a porta que atrás do caminho que leva à vida, e poucos acham e poucos. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelha, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos conhecereis, ou pela qual os frutos conhecereis, ou filhos valorosos. Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz maus frutos. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corte-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos conhecereis. Nem todos que me dizem, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naqueles dias, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas. E então lhe direis abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Toda alegria que vocês escutam estas minhas palavras, e as praticam será e vosso a casa só é morte. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Aquele que ouve estas minhas palavras e as não pratica, como trabalhei com homens sensatos, edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram os rios, e sopraram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. E aconteceu que, por minhas resoluções justas, anunciadas maravilhosas sobre o fim. Porquanto os ensinaram com toda a autoridade, e não como os escribas. Vamos orar mais uma vez. Senhor meu Deus, a tua palavra foi lida. Senhor, agora corrija-nos, ensina-nos. Abra, Senhor meu Deus, ó Pai, nossa mente, abra nosso coração. Faça com que, Pai querido, tudo aconteça conforme o teu querer e o teu mandar. Em nome de Jesus. Abra seu inário no 330. Meu põe em suas mãos, nelas deixa estar minha oração, nesta
Paz para todos. Lição de número 9, página 57. Página 57, conhecendo o texto. Na última sessão do Sermão do Monte, Jesus enfatizou a necessidade de que o discípulo tenha maturidade diante das escolhas da vida. Ao apresentar os dois caminhos, o largo e o estreito, ele advertiu que no caminho do discipulado, os cristãos se deparam constantemente com a necessidade de tomar decisões acertadas. Jesus mencionou também que os discípulos seriam assediados pelos falsos profetas, evidenciando a necessidade do discernimento espiritual para identificá-los e resisti-los. Destacou ainda a necessidade de conhecer e obedecer aos seus ensinamentos para desenvolver maturidade. A seguir, apresentaremos 3 virtudes que revelam a maturidade do discípulo. Então, nessa última etapa do Sermão do Monte aqui, o autor ele está nos destacando, nos dividindo o texto, o aprendizado, em 3 etapas, 3 tópicos, né? A primeira etapa, o primeiro tópico é o caminho estreito. Então, ele nos diz aqui logo na abertura, na introdução, que você deve ser um cristão que tenha maturidade, ou seja, crescimento espiritual. Ao final do Sermão do Monte, ele quer que a gente tenha então maturidade, crescimento espiritual. Para quê? Para fazer uma escolha. Primeira escolher entre a porta estreita e a porta larga, o caminho estreito e o caminho largo. O segundo ponto, maturidade para enfrentar os falsos profetas, os falsos obreiros, os falsos mestres, os falsos doutores, aqueles que trazem ensinamento errado, que entram dentro da igreja para ensinar heresia, e eles conseguem fazer um grande estrago na igreja. O terceiro ponto que ele destaca é ter maturidade colocando a palavra de Deus em prática, ou seja, ser praticante da palavra. Não apenas essa pessoa que ouve o discurso, chora com o discurso, acha o discurso muito bonito, mas não coloca em prática. Isso não seria ser maduro, não ter crescimento espiritual. Quem tem crescimento espiritual realmente
pratica a palavra. Só tem um jeito de crescer espiritualmente, praticando a palavra. Esse negócio de se encher de conhecimento teórico não funciona dentro do ensinamento bíblico do Sermão do Monte. Você tem que ter conhecimento teórico, mas esse conhecimento tem que ser colocado em prática. Então é isso que ele vai nos ensinar e nos levar a meditar nessa aula, tá bom? Escolhas corretas, Mateus 7, 13 e 14. O presbítero Luiz Terra já leu, mas vamos ver de novo o versículo 13 e 14 do capítulo 7 de Mateus. Diz assim: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que andam por ela. Versículo 14: e porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Então ele vai falar agora aqui sobre essas duas portas, esses dois caminhos, essas duas maneiras de se viver dentro da igreja, tá? O ensinamento de Jesus é que na jornada de fé todos temos que fazer escolhas. Então não dá para ficar em cima do ouro, tem que fazer uma escolha. Qual escolha você faz? O que se nota nesses versículos é a imperativa exigência de assumir um posicionamento. Não é possível unir as opções diversas. A proposta do ensinamento de Cristo é que o cristão faça a escolha certa entre as diferentes possibilidades que são apresentadas. Os servos de Deus não devem ficar temerosos em se posicionar em suas escolhas. O discípulo deve sempre considerar dois princípios. Então, aqui nesse tópico aqui, a primeira coisa que ele quer chamar a sua atenção, é que você não pode ficar em cima do ouro. Tem que ter uma atitude, tem que fazer uma escolha. Jesus propôs então dois caminhos, um largo e espaçoso, fácil de andar, e ele mesmo diz que por ele ser fácil, por ele ser espaçoso, muitos andam nele. Então uma multidão caminha para o inferno e está contente de ir para lá. Por quê? Porque o caminho é um caminho ilusório. Agora, o caminho estreito, a porta estreita, ela requer daquele que vai ali, escolhe andar nele, requer que a pessoa abra mão de muitas coisas, renúncia. O caminho estreito, a porta estreita é de renúncia. Aquela bagagem que o camarada leva nas costas não passa na porta estreita, tem que ser lá, deixado lá fora. Então, para andar nesse caminho, tem que fazer renúncia. Mas, se a pessoa for covarde, também não funciona. Tem que tomar uma decisão. Tem que haver uma decisão. E é isso que o autor aqui vai nos encaminhar. A página 57 aí. Uma escolha correta exige reflexão. Então tem que refletir bem, pensar bem e seguir adiante. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que andam por ela. Mateus 7,13. Há somente duas portas e dois caminhos. Pela porta larga entram muitas pessoas. Pelo caminho fácil transitam multidões. Voltando no passado, lá nos meus 16, 17 anos, eu comecei a meditar nas Escrituras. E eu meditava nas Escrituras, e o meu pensamento era o seguinte: mas essa multidão
está todo mundo errado. Era o meu pensamento. Não é possível essa multidão estar errada. Eu ia na igreja católica, uma multidão. Ia na missa, uma multidão. Eu pensava, mas essa multidão não está errada. A maioria vai estar errada. Mas é justamente o que a Bíblia ensina aqui. No capítulo 7 de Mateus 23 e 14. Por a porta ser larga, o caminho ser espaçoso, existe uma multidão andando nele. É fácil de andar. Não exige nada, se está tudo bem. Todo caminho leva a Roma. Não, todo caminho leva a Roma. É o ditado. Mas só existe um caminho que leva para o céu. O caminho que leva para o céu exige renúncia. Tem que ter renúncia. Então tem que se refletir mesmo, porque na realidade tem que ser feita uma escolha. Nesse caminho tudo é possível, nada é proibido. A outra porta é estreita, e são poucos os que andam por ela. Na porta estreita, o que a porta estreita pede? Primeiro mandamento: ame a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com toda a tua força. E o segundo mandamento: ame o teu próximo como a ti mesmo. Aí a porta ficou bem estreita, porque tem que se amar a Deus em primeiro lugar, mas também amar o seu semelhante. E aí a porta fica estreita. Só depois que vai vir você. Primeiro vem Deus, segundo vem o seu semelhante, e depois que vem você. Aí a porta é estreita. E nós precisamos entrar por esse caminho dessa porta estreita. O caminho é apertado e poucos escolhem andar nele. O ensino de Cristo propõe a necessidade de reflexão para escolher o caminho correto. O cristão maduro não pauta suas escolhas pelas facilidades, nem se prende aquilo que é momentâneo. Ele não se deixa enganar pelas atraentes propostas do caminho espaçoso e da porta larga. Então, a pessoa que realmente é inteligente, e inteligência, lá em Provérbios, não é o lado intelectual. A inteligência que a Bíblia defende lá em Provérbios não tem nada a ver com um ser intelectual. Porque começa assim: o princípio da ciência é o temor ao Senhor, respeito a Deus. E isso não tem nada a ver com intelectualidade. Pessoa intelectual, não tem nada a ver. Está cheio de pessoa intelectual aí e é ateu, não acredita em Deus e vai por aí afora. Agora, a verdadeira sabedoria leva o temor do Senhor como princípio de vida, ou seja, o respeito que eu tenho para com Deus. É essa a sabedoria que a Bíblia defende. E nisso daí tem pessoa que tem um PhD muito elevado, mas é louco para com Deus. Por quê? Porque não acredita em Deus. Agora existem pessoas de leitura simples, segundo o mundo aí, mas inteligentes para com Deus. Por quê? Porque coloca em prática o princípio da sabedoria, que é o respeito a Deus. Aí o negócio aperta. Então, o tópico A aqui está dizendo que exige de nós uma reflexão. E ele vai dar então Josué 24:15 e Deuteronômio 11, 26 ao 28. Esses dois textos do Velho Testamento falam de escolha. Josué, então, já no fim da vida, ele chega diante de todo o povo de Israel, depois de eles terem visto tantos milagres e agir tanto por mais de 40 anos na vida deles. Agora Josué chega e faz uma proposta para eles. Josué diz assim: olha, vocês escolham a quem vocês querem servir, a Deus
ou a Baal? A Deus ou aos deuses das nações aonde vocês estão entrando agora? Faça a escolha de vocês. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E o povo de Israel falou para ele assim: olha, nós vamos servir ao Senhor. E lá no texto, Josué responde para eles que eles não vão conseguir fazer isso, que eles não têm essa competência de fazer essa escolha. E ele fala: não, deixa com a gente, nós escolhemos a Deus. Aí Josué responde para eles: olha, então o próprio Deus é testemunha contra vocês, vocês escolheram servir Ele. Agora faça uma coisa: se vocês estão querendo servir a Deus, joga os ídolos fora. O interessante é o seguinte, hein? Que aquele povo, depois de 40 anos, ainda estava escondendo ídolos na bagagem. Estavam cheios de ídolos. Mas eles falaram: não, nós vamos servir a Deus. E o interessante é que eles não jogaram os ídolos fora. Foi Josué falecer, os ídolos vieram à tona. Difícil, hein? Reflita bem, é uma escolha difícil. Você não tem condições de colocar em prática. Você precisa da graça de Deus. Você precisa da graça de Deus. Com a graça de Deus você consegue. E Deuteronômio também é uma escolha que Moisés está dando para eles lá, né? Lá, Moisés estava falando para o povo lá que quando eles entrassem na terra de Canaã, eles deveriam subir num grupo num monte, outro grupo em outro, e ali então lançar diante do povo a bênção e a maldição. A bênção seria se eles colocassem em prática a lei de Moisés, e a maldição seria se eles não praticassem a lei de Moisés. Então, é-nos dado a escolha. É isso que ele vai nos ensinar aqui. Página 58. As escolhas corretas garantem um futuro abençoado. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, Mateus 7:14. O ensinamento de Jesus evidencia que os caminhos são absolutamente diferentes entre si, pois conduzem a destinos opostos. O caminho largo conduz à perdição. Ele aparenta facilidades, pois propõe prazeres e diversões e não exige nada em troca. Nesse caminho espaçoso, o ser humano vive uma vida de facilidades. O caminho estreito, contudo, exige renúncia e sacrifício. Todos são os que o encontram, mas seu final é a vida eterna. As escolhas corretas do discípulo não o isentam das dificuldades da vida, mas lhe garante um futuro abençoado. Jeremias 29:11, Gênesis 12:1-3. Jeremias 29:11 fala lá que Deus fala ao povo, através do profeta, ao povo de Israel, que os pensamentos de Deus não são os nossos, e os nossos caminhos não são dele, que ele tem um caminho muito bom, um final muito bom, grande bênção para quem anda com ele. Então a promessa de Deus de nos guardar e nos proteger não nos livra das várias dificuldades que enfrentamos no dia a dia. Por isso que andar pelo caminho estreito é difícil, porque muitos vêm com a falsa ilusão, e muitas das vezes se vem essa ilusão do camarada, dizendo assim: olha, você veio para a igreja, os seus problemas acabaram. Não, agora é que o problema começou. Agora é que o problema começou. Porque se antes você andava o caminho que andava, então você
não tinha uma resistência muito grande nesse mundo. Mas agora você passa a ter uma resistência. Agora você se declarou para 3 inimigos. Agora você é inimigo do mundo, inimigo da carne e inimigo do diabo. Antes o negócio andava solto. Agora não. Agora você se declarou guerra. Guerra ao mundo, guerra ao diabo e guerra a você mesmo. Você tem 3 inimigos para vencer. Você tem que vencer o mundo, vencer o diabo e vencer a sua carne. É isso andar na porta estreita. Você fez uma escolha inteligente, mas vai lá para Efésios capítulo 6, né? Versículo 10 lá. Se revista da graça de Deus, se revista de toda a armadura de Deus, para no dia mal conseguir lutar contra as hostes espirituais da maldade. Não é fácil, não é brincadeira. Em Gênesis capítulo 12, versículo 1 ao versículo 3, é a chamada de Abraão. Abraão, ande na minha presença. Todas as famílias da terra serão benditas em ti. A igreja está aí, na bênção de Abraão. Mas essa bênção tem um preço. O discipulado tem um preço. Nós temos um preço para pagar. Sim. Está escrito que a nós foi concedido não somente crer em Cristo, mas sofrer por amor a Cristo. Então hoje em dia você tem um evangelho barato, né? Venha do jeito que está, fique do jeito que quiser. O importante é que você faça parte do rol que vem usar da estatística. A minha igreja tem 2.000 membros, 15.000 membros. O que importa é isso. Venha do jeito que está, fique do jeito que quiser. Só deixe o teu nome, o teu RG na estatística da igreja. Não, isso aí não é evangelho. O evangelho é: venha do jeito que está e mude de vida. Venha do jeito que está mesmo. Você não vai conseguir mudar, você não vai conseguir fazer nada por você mesmo. Mas, tanto no evangelho, pegue o Espírito Santo, se enche do Espírito Santo e mude de vida. Tem que haver conversão, tem que haver mudança de vida. Na página 58 aí, tópico 2, discernimento espiritual. Então nós entramos pela porta estreita e agora precisamos ter discernimento espiritual para continuar andando na porta estreita. Porque grande é o número que está querendo tirar você desse caminho. Você tem que ter inteligência espiritual para ter discernimento e saber o que é certo e o que é errado. Toda a sua vida espiritual, desde que você aceitou Cristo até agora, enquanto Cristo não voltar ou não te recolher, a luta vai ser sempre essa: discernimento espiritual. Não é brincadeira, não é fácil. O interessante é que, quando eu decidi ir para a igreja, eu fui para a igreja, na época lá em Mauá, na mesma semana que eu tomei a decisão de ir para a igreja, apareceu um camarada em casa. Do nada ele apareceu em casa, lá no quintal onde eu estava, eu era jovem, e ele olhou para mim assim e falou assim: você é crente? Eu tinha aceitado Cristo naquela semana, fiquei meio assim, sem saber o que responder para ele. Aí ele abriu a mão para ele. Eu era obreiro naquela igreja lá, e ele começou a falar mal da igreja. Ou seja, você sempre, toda a sua vida espiritual, você vai ser colocado em xeque para você abandonar
aquela carreira que você abraçou. Vai aparecer gente falsa de todo lado para falar contra a sua fé. Na mesma semana, passou o testemunho de uma em casa. É assim, os camaradas nunca te explicam, não para nada. Se você falar assim, eu vou para a igreja, aí eles aparecem. E depois, a chuva de falsos profetas, né? Porque falso profeta na igreja é uma praga. Falso profeta no meio evangélico é uma praga. E é isso que esse texto está te ensinando, viu? Você ter discernimento para saber a escolha, fazer a escolha correta. E olha que eles enganam bem. Eles enganam é uma brincadeira. E você precisa ter discernimento espiritual. Jesus ensinou, top 2 aí. Jesus ensinou que o discernimento espiritual é necessário porque o diabo é um inimigo astuto e procura falsificar a mensagem de Deus e sua obra. Então presta atenção. Você acredita em dom espiritual? Muito bem. Tem que acreditar nisso na Bíblia. Aonde que ele vai militar? Com dom espiritual. Ah, mas eu não acredito muito não, meu negócio é mais pautado na palavra. Ele também imita bem. Rapaz, seja de palavra ou seja de dom, mas eu dou uma rajada de língua estranha, ele dá duas. Rapaz, não tem esse negócio não. Mas eu vou jejuar e ele olha, não vai ficar um. Ele não tem medo disso aí não, ele imita também, tá? Ele manda o obreiro dele jejuar também, sabe? Ou então finge que jejuou, ele vai por aí afora. O inimigo é astuto. Tem um trecho na Bíblia lá que chega a falar assim, mais sábio é que Daniel. Sim, o inimigo não é brincadeira não. Ele sabe imitar bem. Para cumprir seu intento maligno, Satanás possui servos que são agentes do engano e promotores da mentira. As Escrituras os denominam como falsos profetas, falsos mestres e obreiros enganosos. Então, para cada tipo de crente, o inimigo tem um obreiro especializado no enganar. O meu negócio eu posso profecia, então ele levantou o profeta. Não, meu negócio eu posso mais pautado na palavra, ele levantou o mestre. Rapaz, não tem onde correr não. Você tem que ter discernimento. Sabe esse negócio de ficar debatendo com ensinamento falso? Se você não está tomando cuidado na perda de tempo, porque o camarada que está no erro, que está no engano, você nunca vai mudar a mente dele. É mais fácil ele mudar a sua. Tem coisas que você tem que ouvir e não entrar em contenda não, deixar o cara para lá. Quando você começa a olhar os ensinamentos errados ali, só o sangue, você não tem argumento para debater com eles não. Você tem que aprender para você se defender. Não que você vai mudar a vida de ninguém, mas você se defender. Você se defende e permanece na sua fé. Pronto. E deixa o cara errado para lá. Não adianta não. Você entrar em debate com o pensamento do lado, é lógico que você perde. É perda de tempo. No meu início de conversão, eu coloquei uns para correr. Eu colocava os caras para correr. Aí, me mandou um recado lá para mim assim. Um irmão que conheceu ele lá. Chegou e falou para mim, rapaz, quando você vai tomar cuidado, e você ainda vai acabar apanhando. Aí eu ouvi aquilo lá, mas continuei discutindo, né? Me mandaram o recado. Aí, sabe o que me levou a parar de debater
Não foi medo, não. Esse pessoal que eu ia apanhar. Foi porque eu olhei assim para tudo que eu fiz e não mudei ninguém. Eles não mudavam. Eu falei, eu vou ficar perdendo tempo com isso aí. Aí eu parei de perder tempo. Não vou mais continuar. Aí eu comecei a fazer, passando em casa. Não quero ouvir nada. Não recebo em casa. Coloque em prática aquilo que João falou na sua carta lá. Não recebo eles nem em casa, nem como com eles. Pronto. Por quê? Porque eu aprendo a Bíblia não para debater, mas para me defender. E defender está muito bom. Eu não vou dar a Bíblia para saber ninguém. Então, esses falsos mestres, obreiros rigorosos, são lobos, mas se apresentam disfarçados como ovelhas. São assassinos da verdade, mas muitas vezes andam com a Bíblia nas mãos. Parecem inofensivos, mas são devoradores. Ao utilizar a metáfora dos lobos, Jesus salientou a terrível periculosidade dos falsos profetas. Os lobos são extremamente perigosos. Por isso, o discípulo deve ter um grande discernimento espiritual para identificá-los e combatê-los. Então, tem que tomar muito cuidado, tá bom? Discernimento para identificar os falsos profetas. Por seus frutos os conhecereis. Mateus 7,16. Jesus instruiu seus discípulos para que ficassem atentos aos ensinamentos e às obras dos falsos profetas, pois seus frutos revelariam sua verdadeira identidade. Eles são como as árvores más, incapazes de produzir bons frutos. A seiva que os alimenta vem do maligno. A mensagem que pregam é mentirosa. Por serem plantas venenosas, nenhum fruto nutritivo pode ser fruto deles. Tanto a doutrina como a vida dos falsos profetas são corrompidas. Suas palavras e suas obras são carregadas de maligna e destruição. Somente com discernimento espiritual é possível identificar e combater os falsos profetas. Então, nós cremos em profecia, acreditamos em profecia, acreditamos sim, os dons espirituais são para os nossos dias, não é somente para o passado, é para os nossos dias também. Mas tem que haver um discernimento espiritual. E como que Jesus ensina o discernimento espiritual no Sermão do Monte? A partir do versículo 16, 17, 18. Pelo fruto você conhece a pessoa, quem é a pessoa. Esse negócio de falar língua estranha não é uma coisa fácil de imitar. Camarada lá reposta a voz, e no meio pentecostal ainda dá uns pulos, para deixar um negócio mais autêntico ainda, emoção. Sim, o ser humano é emotivo, não pode contra isso. O ser humano é emotivo, mas não é a emoção o ponto que você deve analisar. Você deve analisar os frutos. Como que você conhece o pé de laranja? Porque ela dá laranja, né? Se ela não der laranja lá, para quem morou na roça lá, até conhece pela folha também, né, irmãos? Pela folha você sabe identificar o que é pé de laranja, o que é pé de mexerica, o que é pé de limão. Sabe que você já lidou com o negócio, né? Mas quem nunca lidou com o negócio só sabe se vê o fruto, né? Não, isso aqui é laranja, porque não, você faz como você nunca morou na roça, então como você vai conhecer o pé de laranja? Porque você viu a laranja, né? Então não é só que o camarada fala que ele não, eu jejuei 40 dias e Deus me deu o sonho, tá muito bom, tá legal. Mas o fruto, os camaradas jejuou 40 dias, então deve ter mudado de vida, né? E está cheio de gente que jejuou 40 dias, mas vai ver a vida dele. Bom, ele fala para você que jejuou. Mas sabe que tem que estar cheio de gente que coloca os outros para fazer e ele não faz nada. Está cheio de gente por aí.
coloca, exorta você para fazer, e depois Deus atende a tua fé, e Deus faz o milagre. E ele, mas sabe por que o milagre foi feito? Por causa da tua fé. Não é porque o obreiro se consagrou realmente, é por causa da tua fé. Está cheio de gente aí vivendo da fé dos outros, né? Está cheio de gente aí vivendo da fé dos outros, da fé alheia. Aí é fácil, mas o que a Bíblia está ensinando? Olhe para a vida dele. O que ele produz? Que fruto que ele produz? Jesus ensinou agora: não pode a árvore má dar fruto bom, e nem a árvore boa dar fruto mau. Cada árvore vai produzir de acordo com a natureza que ela foi criada. É pesado isso, não é? Então, falso obreiro, que o inimigo manda no nosso meio, ele pode até falar a coisa correta, porque ele aprende dentro da Bíblia, intelectual. Afinal de contas, o inimigo não vai mandar um cara burro para ensinar você, ele vai mandar um cara inteligente, certo? Mas olhe para a vida dele, olhe para a árvore, olhe para o fruto da árvore. Se essa árvore está dando fruto mal, não tem na mão dele não, abandona ele, deixa ele lá para lá. Por quê? Porque é um lobo vestido de ovelha. É um lobo vestido de ovelha. Página 59 aí. Discernimento para viver a essência da espiritualidade. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. 7:21. Em seu ensinamento, Jesus esclareceu que o mero cumprimento de rituais religiosos não garante a salvação eterna. A prática religiosa dos falsos profetas era dissimulada, pois contemplava elementos como profetizar, expulsar demônios e realizar prodígios. Todavia, não se preocupava em fazer a vontade de Deus. Ou seja, os camaradas, os falsos, eles sempre se revestem de bastante ritual. Ritual é bom, né? Ritual, puxa, né? Expulsar demônio. Ah, mas como é bom, olha, me chamaram, olha, eu sou poderoso. Então, o camarada se apresenta, olha, pode vir aqui que eu expulso qualquer tipo de demônio. Nós acreditamos em expulsão de demônio, sim. Mas isso daí é a credencial mesmo. Milagres, né? Quando se fala de dom espiritual, quais são os dons espirituais que mais se buscam? Aqueles que mais chamam atenção. Cura divina, você chama atenção, chama uma multidão. Ah, quem é que não quer, né? Olha, pode vir aqui que o cego foi curado, eu sou o cara. Atividades, mas tá bom, curou, mas e a vida dele? Ah, mas expulsa o demônio, mas e a vida dele? Outro vai me chamar a atenção, porque o pentecostal gosta muito aí, né? E até se não tiver, não tem o Espírito Santo. Língua estranha. Não tem língua estranha. Então, colocaram aquilo que Paulo coloca em último, infelizmente, a igreja pentecostal colocou em primeiro. Então, se não fala língua estranha, não tem dom, não tem o Espírito Santo, não foi batizado com o Espírito Santo, e a mensagem não tem poder nenhum, não deu uma rajada de língua estranha, misericórdia, né? Olha, o irmão prega tão bem, né? Mas pastor Pedrosa, né? Só fica triste que você não falou língua estranha, pegou bem, mas não falou língua estranha. Paulo disse assim: olha, eu quero falar no meio de vocês 2, 3 palavras que trazem entendimento para todo mundo, que é falar 1000 línguas estranhas no meio de vocês. Porque se eu falar somente língua estranha, fica todo mundo sem entendimento.
pela ciência, pela palavra da ciência, pelo dom do ensino, claro, com vocês, aí todo mundo vai ter entendimento. Então, prefiro falar 2, 3 palavras com entendimento do que falar 1000 palavras em língua estranha. Então, semana, inverter as coisas do nosso meio, colocar o dom de língua estranha em primeiro lugar, sempre não. Paulo coloca ele em último. Em último, ele coloca os dons de curar e o dom de língua estranha. Por quê? Porque todos são todos dons que o inimigo imita muito bem, imita bem demais, e aí é bem complicado. Nós precisamos ter discernimento para viver uma vida espiritual, a espiritualidade correta. Nem todo mundo diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Esse negócio do cara falar dele mesmo, ó, eu sou fiel. Ele não precisa falar que ele é fiel. Ele tem que provar uma atitude se ele é fiel. Certo? Esse negócio de falar, como diz o Valdemar lá, até papagaio fala. Mas fala porque ensinaram ele a falar. Então ele somente remete o que os outros falou. Então está cheio de camarada por aí que fala, mas não vive nada do que fala. Mas você deve olhar a vida dele. É isso que esse texto está ensinando. Para você ter a espiritualidade correta, porque na realidade, o que enche mesmo estatística de igreja é falar o que o camarada quer ouvir. Falou o que ele quer ouvir, é beleza. Mas chamar a atenção para você precisa se converter, você precisa mudar de vida. Ah, isso é o cara, ó, vai tudo embora. Vai tudo embora. Agora, falar o que a pessoa quer ouvir, aí você cresce rápido. Vai, olha, só que do jeito que cresce rápido também, vai de água abaixo rápido também. Tópico 3 aí. Disposição para viver os ensinamentos de Cristo. Mateus 7, 24 ao 27. Na conclusão do Sermão do Monte, Jesus contou uma história de 2 construtores que decidiram edificar suas casas. Um deles, imprudente, construiu sobre o terreno arenoso. O outro, porém, edificou sua casa sobre a rocha. Então são os 2 tipos de construção. A pessoa que realmente quer levar uma vida espiritual, pautada pela essência da espiritualidade, maturidade espiritual, ele deve meditar sobre isso daqui e ver esses 2 tipos de construtores, cada um com seu tipo de construção. O primeiro foi pela facilidade, construiu a casa sobre a areia. Esse que constrói sobre a areia não tem nenhuma dificuldade para construir. Por quê? Porque é fácil construir sobre a areia, você não precisa ficar nada. Ou seja, ele não fez alicerce, ele simplesmente chegou e já construiu a sua casa. Enquanto que o outro teve um trabalhão tremendo para cavar alicerce. E cavando o alicerce, o camarada começa a enterrar um monte de material na terra, não aparece nada. E todo mundo olhando e falando, mas que cara besta, né? O outro já construiu, o outro sim, olha aqui, que rapidez na construção. Mas, rapaz, será que olhe para as igrejas que em pouco tempo se tornou um fenômeno praticamente mundial? Olhe para os ensinamentos delas e compare com a Bíblia. Compare com a Bíblia. Comece a fazer comparação. Quando Cristo mesmo chamar e puxar a corda, onde vai parar?
Porque eles se dão muito valor a resultado fácil, né? Resultado fácil. Do dia para a noite o negócio apareceu do nada. Nossa, é um milagre. Mas espera aí, vamos olhar um pouquinho. Olhe para Jesus. Jesus começou o ministério dele, e o ministério dele, enquanto estava em cura divina, o negócio bombou. A conversa foi longe. Quando ele começou a pegar essas pessoas que estavam correndo só atrás da bênção e apertar um pouquinho ali no João capítulo 6, ali, quando ele multiplica o pão, e depois ele vai ensinar realmente o significado da multiplicação do pão, o pessoal, foi tudo embora. Sempre quando Jesus pegou a multidão e levou para um ensinamento duro, o pessoal, até o apóstolo chegou e falou: mestre, essa tua palavra escandalizou os ouvintes, eles estão indo embora. Ah, é? Não, deixa eles. Toda a planta que o Pai não plantou será arrancada. Se um cego guiar outro cego, cai os dois no buraco. Então, olha muito bem aonde você está aprendendo, de quem você está aprendendo. Paulo escrevendo para Timóteo, ele diz para Timóteo: Timóteo, você sabe de quem você tem aprendido. Timóteo, primeiro você aprendeu com a tua avó te ensinou. Timóteo, a tua mãe, que teve o mesmo ensinamento que a tua avó passou para ela passou para você. Então, você aprendeu da tua avó e da tua mãe. Em terceiro lugar, você aprendeu de mim, no apóstolo Paulo. Então, veja de quem você tem aprendido. Quem tem te ensinado, você pode olhar para a vida dele? Ou ele daquele pessoal que fala assim: ó, não olha para mim não. Olha para Deus. Se você olhar para mim, você vai ficar escandalizado. Não, está errado. Porque Jesus Cristo ensina é que quem ensina tem que ensinar com a vida. Tem que ter exemplo de vida. Olhe para a árvore. Qual o fruto que ela está produzindo? Então daí eu posso confiar no ensinamento que vem daí? Posso confiar por quê? Por causa do fruto. Se eu olho para o fruto e o fruto é bom, então eu posso ficar no ensinamento, o ensinamento é bom. Irmãos, cuidado com essas profecias colocadas em rede social. Você não sabe quem está profetizando. A imposta a voz lá. Há alguns anos atrás, pestearam aí as redes sociais, mandando o povo abandonar a cidade sagrada do litoral. Ia ser tudo invadido. Lembra dessas profecias aí? Ainda bem que ninguém acreditou, porque, né? Aí os caras ouvem umas coisas, sabe? Sem pé, sem cabeça, não procura saber realmente a fonte da onde está vindo, quem é que postou aquela voz lá, que de crente não tem nada, é só para enganar os coitados que, mas aí incauta ele não tem que ter escritura. Coitado. A Marluz tem uma amiga lá que manda direto para ela deleta tudo, acho que ela desistiu de mandar. Né? É cada profecia sem pé, sem cabeça, que não tem fundamento nenhum. Não é só porque você é pentecostal que acredita nos outros mulheres, você tem que ir comendo tudo, vendo tudo. Não, rapaz, não vamos construir a nossa casa na areia, não. Vamos construir na rocha, olha só. Na realidade, a vida espiritual, o fundamento dela, não é dom espiritual. O dom espiritual seria para trazer crescimento para a igreja, mas não é o fundamento
Você tem que discernir, ter bom discernimento, buscar bom discernimento. Então vamos continuar aqui. Enfatiza que o modelo de fé que se resume apenas ao conhecimento intelectual é frágil. Então, um negócio: o camarada se enche de estudo intelectual, mas não coloca nada em prática. Aí o que ele se torna? Ele se torna um demagogo. Conhecimento, teoria, sem prática, se torna demagogia. Olha para tudo quanto é político. Político na eleição, ele sabe resolver tudo, sabe? Ele estuda lá para fazer a campanha dele, ele estuda lá, e o camarada então, ele sabe tudo, rapaz, ele tem solução para tudo, mas tudo na conversa. Aí você fica no meu pastor, aí você ficou 4 anos, mas não resolveu nada. Sabe o que ele é? Ele é um demagogo. Ele sabe falar muito bem, mas não coloca nada em prática. Está cheio de demagogo por aí, que sabe, mas como não coloca em prática, é demagogo. Dentro da palavra de Jesus, é um hipócrita. Sabe muito bem mandar, mas não faz nada do que ele manda. Aí Jesus fala: cuidado com o fermento dos fariseus. O fermento dos fariseus é a hipocrisia. Eles mandam, mas não fazem. Então não seja como eles. Faça primeiro e depois manda. Jesus primeiro lavou os pés dos apóstolos, dos discípulos. Depois ele mandou: faça isso. Primeiro ele foi humilde, depois ele mandou o senhor ser humilde. O verdadeiro discípulo é convocado a conhecer e, sobretudo, a praticar a mensagem apresentada no Sermão do Monte. Os ensinamentos de Cristo se constituem um fundamento sobre o qual, por meio da obediência, o cristão deve constituir sua espiritualidade. Então, como nós vamos ser realmente espirituais? Colocando o ensinamento de Cristo em prática, praticando, sendo praticante da palavra, como disse Tiago, não se enganar com falsos discursos, mas ser praticante da mensagem que ouvimos e lemos, colocar em prática a palavra de Deus. A seguir, apresentaremos 2 requisitos indispensáveis para quem deseja viver os ensinamentos de Cristo. Página 60. Capacidade para relacionar o conhecimento teológico com a prática da vida cristã. Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, será comparado ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Então, realmente, para ser um sábio construtor, não é simplesmente se encher de teoria. Você adquire conhecimento estudando as Escrituras, mas você tem que colocar esse conhecimento em prática, praticar a palavra, ser praticante da palavra. E isso dá trabalho, custa, dá muitas das vezes prejuízo. Você é chamado de fanático. Você não precisa falar, mas você não precisa ser tudo isso, não, rapaz. Tem um jeito mais fácil. E até pega e atropela a graça, né? Tem uns aí que interpretam que a graça me dá liberdade para praticar o pecado. Não, de jeito nenhum. A graça não é libertinagem. Liberdade não é libertinagem. Liberdade é justamente o contrário. É ter a capacidade de se refrear a si mesmo na carne e não dar
Agora, os obreiros da libertinagem pegavam a mensagem da graça de Paulo, uma mensagem bíblica e verdadeira, e deturpava ela. Dizia assim: não, rapaz, nós somos, a gente em Cristo, a gente é uma criatura, nasceu de novo, tem uma liberdade ali agora, a gente pode praticar tudo, nada é errado. Isso daí é fazer agrado ao Espírito da graça. A graça não é libertinagem. A graça é uma condição que Deus dá para você realmente, o contrário, é doutrinar a carne, dominar a carne, dominar o desejo da carne. A lei de Moisés não consegue fazer isso, ela exige isso, mas ela não consegue. Agora a graça consegue. Pela graça, você domina o eu, domina o ego, pela cruz, e você vai adiante. Você só vai realmente colocar em prática o sermão do monte na tua vida é pela graça. Essa moralidade aqui, né, a ética moral do sermão do monte, ela é mais dura do que a lei de Moisés. E você só vai conseguir praticá-la através da graça. Pela graça, você vai adiante e consegue colocar isso em prática. Mas você precisa colocar isso em prática. Nesses versículos, Jesus advertiu sobre o perigo de restringir a espiritualidade ao mero ensino teórico das verdades do Evangelho. Porque eu li bastante, eu estudei, fiquei 4 anos no seminário. Não, nada disso. Esse conhecimento intelectual só aumenta a pena. Só aumenta a pena. Aí você conhece, então você está pior do que aquele que não conhece. Porque o que não conhece está praticando o erro que não conhece, está condenado do mesmo jeito. Mas você que adquiriu conhecimento, para quê? Só para aumentar a pena. Só para aumentar a pena. Não, ainda ficou soberbo, né? Olha, eu já estudei tudo. Sabe o que você está dizendo aqui? É que você não estudou, você está falando aí, você está falando aqui contra o pecado. Não, não existe mais pecado, não. É que você não estudou o grego. Mas espera aí, não quer dizer que se eu estudar o grego, o pecado deixa de ser pecado? Não. Pecado é pecado a qualquer momento. Com grego ou sem grego, pecado é pecado. E eu tenho a obrigação, quanto mais eu estudar, mais a obrigação de colocar em prática eu tenho. A responsabilidade aumenta. Então, nada disso. Jesus aí, ele ensina a praticar. Não há uma diferença entre o que ele conhece e o que ele pratica. Não há uma lacuna entre sua teologia e sua conduta, ou seja, a minha conduta deve ser igual à minha teologia. O interessante, a gente começa a estudar aí, e a gente estuda aí a teologia sistemática, né? E a gente aprende aí dentro da teologia sistemática aí, uma teologia muito boa. Nossa, como eu gosto, né? Eu gosto da teologia sistemática. Aí só tem um detalhe. Muitas das vezes as pessoas têm uma teologia muito boa, doutrinas ortodoxas, mas quando você vai olhar a vida deles, não condiz com uma teologia ortodoxa que ele tem. O modo de vida dele não diz nada sobre o ensinamento que ele dá e que ele passa para os outros. Aí ele se torna uma ortodoxia morta, que é uma palavra destruída de vida. Ele tem uma ótima teologia, mas vida nenhuma. A vida bem contrária do que ele ensina. Aí você
você olha e você fala, nossa, isso é uma contradição. Aí quem está de fora, então, fala, meu Deus, eu não quero ser dessa igreja nada. Igual esse cara aí, ele ensina, mas não pratica nada do que ensina. E os camaradas olham, olha a tua vida, olha para as suas atitudes. Né? Geralmente o vizinho está nem que você prega, é para a sua vida. Rapaz, o pessoal toma conta da sua vida de dia e de noite. E não adianta falar para o camarada, vou comprar um gato para você, que ele não pega o gato, ele continua cuidando da sua vida. Você pode arrumar 5 gatos para ele, ele vai continuar cuidando da sua vida. Né? Não adianta comprar gato para ninguém, não. Então não adianta falar dos outros, vai tomar conta da sua vida, não. Fala, você tem que viver o Evangelho. Na conclusão do Sermão do Monte, Jesus convocou os discípulos a transformarem os ensinamentos recebidos em ações práticas. Então, Jesus conclui o ensinamento dele no Sermão do Monte, lá desde o primeiro versículo, agora com essa comparação das 2 casas feitas pelos 2 consultores, um sábio e o outro tolo. A obediência evidencia a maturidade espiritual. Como você vai ter maturidade espiritual? Com a prática da palavra. Não é com discurso, não é decorando o discurso, e você vai ter maturidade. Você vai ter maturidade colocando a palavra em prática. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando vocês mesmos. Tiago 22. Diferentemente dos falsos profetas, que possuem uma espiritualidade superficial, os crentes maduros fazem a vontade de Deus por meio de palavras e atitudes. 1 João 5:3, João 14:15. Bem aí, na página 60. Capacidade para resistir às dificuldades da vida. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. O construtor sábio investiu no fundamento, aquilo que ninguém conseguia ver, para que sua casa ficasse segura na hora da tempestade. O insensato, por sua vez, optou por não investir no alicerce. Por isso, embora sua casa tivesse bela aparência nos tempos de bonança, não foi capaz de resistir à força da tempestade. A mensagem de Jesus indica que seus discípulos também passarão por dificuldades. A tempestade vem sobre nossas casas. Em sua jornada de fé, o servo de Deus enfrenta vendavais e tempestades, porém sua vida será edificada sobre a rocha, e essa é a garantia de que nada o destruirá. A obediência leva os discípulos maduros a mostrarem resiliência diante das pressões da vida. O que é resiliência? Resiliência é a capacidade de enfrentar as adversidades. Olha, tudo deu errado para você, mas você se levanta com resiliência, e daquela dificuldade você vence aquela dificuldade, e aquela dificuldade se transforma em uma grande bênção, um grande aprendizado para você. De tal maneira que você passa por dificuldades e você consegue, através das dificuldades, ter bagagem para ajudar no futuro pessoas que passarão por a mesma tribulação que você passou. Então, andar no Evangelho não está dizendo que você está no Evangelho e você não vai ficar doente. Não, o crente não fica doente. Aonde você vê isso? Não, sabe, olha, Isaías profetizou que Jesus levou sobre si todas as nossas enfermidades. Isso daí é do lado espiritual.
Jesus, a Bíblia, Jesus mesmo falou para vocês: olha, virá tempo que vos matarão, e quem vai matar vocês vai pensar que está fazendo bem para Deus. As dificuldades existem para provar a nossa fé, para realmente nós dizermos para nós mesmos e para o mundo que nós temos fé. Então não entre nessa conversa aí não, que as dificuldades vêm para todo mundo. A dificuldade vem para os dois construtores, o que construiu na areia e o que construiu na rocha também. E o que construiu na rocha gastou muito mais tempo na construção. Presta bem atenção. Comece a colocar a palavra de Deus em casa. A palavra de Deus sobre a oração fala para você orar, não para se aparecer nos outros olhos, mas entrando no teu quarto, fechando a tua porta, ora em secreto. Bom, todo mundo deve orar na igreja? Deve orar na igreja também, mas não para aparecer para os outros que você é o cara da oração, não. Tudo com humildade. Você fazendo com humildade, ninguém vai ver o que você está fazendo, porque você não está tocando trombeta para os outros verem. E aí, todo mundo vai achar que você não é espiritual. Por quê? Você não está fazendo nada para se aparecer, ninguém está nem vendo. Mas, na hora que vir a dificuldade, aí vão ver. Porque na dificuldade você vai ter resiliência e vai transformar a dificuldade em uma grande bênção na tua vida. É uma resiliência. Então nós temos que tomar cuidado, ser praticante da palavra. Terminando então, falta alguns minutos, comentando, página 61 aí. Na conclusão do Sermão do Monte, Jesus ensinou aos seus discípulos a importância de fazer as escolhas certas. Ele apresentou a existência de duas portas e dois caminhos, o estreito e o largo. Então você tem que escolher em qual que você vai andar. Ensinou também sobre as duas casas, construídas sobre a rocha e sobre a areia. Um dos caminhos é a vida, enquanto o outro termina na destruição. Um edifício é seguro e o outro é derrubado pela tempestade. Então, nós aprendemos sobre dois caminhos, duas portas. Nós aprendemos sobre dois tipos de construção. Um vem a tempestade e derruba fácil. O outro, o edifício, vem a tempestade e não derruba, permanece em pé. Qual o seu nível de maturidade? Toda essa lição levou a mim e a você a aprender sobre o nosso nível de maturidade. Se você chegou até aqui, é porque você está num bom nível de maturidade. Quantas lutas você já enfrentou? Quantas falsas profecias você já recebeu? Muitas, né? Abandonou a fé por causa da falsa profecia? Não. Porque nós temos para nós o seguinte: a profecia verdadeira, ela se cumpre. Se ela não se cumpriu, então ela não é uma profecia verdadeira de Deus. Alguém falou, permitido por Deus. Porque dentro desse ensinamento aqui, a falsa profecia vem também por permissão divina. Para quê? Para testar sua maturidade. Como é que é? Você resolve acreditar em quem? Você tem que fazer uma escolha. Você tem que escolher quem acreditar. Jesus ensinou que Ele enviaria para nós apóstolos, profetas, mestres, tudo isso Ele ensinou. Mas também Ele ensinou, as Escrituras ensinam, que vai haver falso também no meio. Maturidade. Tem que ter espiritualidade aguçada para discernir entre o que é certo e o que é errado.
Hoje mesmo o pastor Gabriel mandou um áudio nesse sentido. Certo? E nós temos a Escritura, nós temos a Bíblia Sagrada, nós temos algo aqui em nossa mão. Um dos caminhos é a vida, quando terminamos a missão. Um edifício é seguro, o outro derrubado pela tempestade. Por isso, o ensinamento de Cristo nos desafia a escolher com sabedoria e discernimento o melhor alicerce. Para tal, a obediência é indispensável. O elemento decisivo para o sucesso ou fracasso é a capacidade que o discípulo deve ter para fazer a escolha certa. Tudo vai depender da tua escolha. Tudo vai depender do que você quer acreditar. A Bíblia, ela não deixa escondido. Ela deixa bem claro, né? Todos os apóstolos falaram sobre isso. Paulo falou lá para os Efésios, quando ele não embora. Eu sei que depois da minha partida entrarão no vosso meio lobos devoradores, falsos mestres, falsos apóstolos, que falaram coisas terríveis e enganarão a muitos, levarão muitos atrás de si. Sim, Pedro falou sobre isso nas suas cartas. João falou isso no capítulo 4. Não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos provêm de Deus. Não é porque chegou e falou que Deus falou que você vai. Não, calma aí. Vai com calma. Presta bem atenção, analisa, vê a vida do camarada, né? Vê a vida dele. Não vai acreditando em qualquer um por aí, não. Principalmente na rede social aí. Programa de televisão que tem uma misericórdia. Toma muito cuidado. Toma muito cuidado. Terminando aqui, vamos ter aqui essa parte de 61 aí. É bom saber. A palavra discernimento é derivada do termo grego diakrisis, que significa julgamento, distinção. O dom de discernimento de espíritos aparece na lista de dons do Espírito Santo, registrado em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 8 ao versículo 10. A natureza desse dom o liga com algumas outras passagens que descrevem a batalha espiritual que ocorre entre os cristãos e os espíritos demoníacos. O dom do discernimento de espíritos pode ser definido como uma capacidade especial de reconhecer a influência do Espírito Santo ou de espíritos demoníacos numa pessoa. Na Bíblia Sagrada, os falsos mestres são obreiros enganosos, que fingem ser servos da justiça. 2 Coríntios 11, 3 ao 15. Em 2 Coríntios aqui, fala que Satanás se transfigura em anjo de luz e os seus apóstolos em ministros de justiça. Olha, na época dos apóstolos, do apóstolo Paulo, já tinha falso apóstolo no meio deles. Agora imagina hoje. Imagina hoje. Por isso, para a saúde do corpo de Cristo, faz-se necessário identificarmos e resistirmos o nome de Jesus. O cristão deve buscar o dom de discernimento de espíritos para não ser enganado pelos sinais e manifestações fraudulentas dos falsos profetas. É pelo conhecimento das Escrituras e seu exercício constante que o crente maduro se torna apto para discernir tanto o bem quanto o mal. Hebreus 5,14. O apóstolo João exorta os crentes a não acreditarem em qualquer espírito, mas examinar e provar os espíritos para saber se eles procedem de Deus. 1 João 4,1, quando ele diz lá: não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos provêm de Deus. Não é porque profetizou que você é obrigado a acreditar. Interessante, né? Houve um tempo que na igreja, quando vinha cristão para pregar, uma boa parte deles começava o discurso deles
dessa maneira. Irmãos, eu sei que vocês aqui não são carnais, mas eu tive uma igreja lá, e lá na igreja o pessoal não acredita nos dons, não. Começava assim. Isso daí já abria um parênteses no meio da igreja para acreditar em tudo que ele falava. Porque se eu não acreditar no que ele está falando, eu vou ser carnal. E quem estava lá nesse tempo lá, e olha para trás hoje, e vê que roubada, que furada que era aquilo lá. E todo mundo, glória a Deus, e depois quando foi ver, misericórdia, o camarada não era nada que falava, né? Mas se você não acreditasse nele, você era carnal. E aí, o que a Bíblia ensina? Não creiais no teu Espírito, mas provar. Você tem um direito, a Bíblia te dá o direito de analisar o que está sendo falado. Não é porque eu estou falando. A Bíblia te dá o direito de analisar o que está sendo falado. E analisar de acordo com o ensinamento dele. Amém? Deus te abençoe esse lugar. Amém? Amém, irmãos. Deus abençoe o pastor Manuel, seu ministério, todos os nossos presentes. Pastor Manuel foi nosso férias. Eu, um dia, irmãos, pastor Elias José, sou mesmo do primo, eu ia para na rádio, né? E nós íamos ouvir um programa de rádio, né? E os caras pregando na rádio, né? E nós vamos em jejum, santo jejum, não sei o quê, que a gente saiu de pecado do rádio nessa programa. Aí chegamos lá na rádio, eu quase desviei. Que orei lá, os microfones, tinha uma mesa assim, do lado lá, garrafa de tubaína, sanduíche, um monte de coisa lá. Os caras estão de jejum. Aí eu lembro da a obra dava risada, você acreditou? Ai, Jesus Cristo, só Deus para ter misericórdia, né? Ou se é império, vamos agradecer a Deus. Mas isso aí eu vi com os meus olhos, irmãos. Eu estava falando nem isso daí, meu Deus. Olha só, Jesus. Amanhã Jesus glória para o nosso Salvador e gratidão a Deus. Senhor Deus e Pai, eu te louvo e te agradeço, Pai Santo, pelo teu amor, pela tua bondade. Pai Santo, Pai Celestial, nos dê paz para nossos lares, no nome dos teus anjos para nos guardar, livra-nos do mal, livra da seta do mal, da obra do mal, do homem do mal, da língua do mal, de todo o acerto de embaraço em nossas vidas, e nos abençoe aos céus, em nome do Senhor Jesus Cristo, para a tua glória. Continua abençoando a tua igreja, os teus filhos, e traz as nossas vidas a maturidade para discernirmos o certo e o errado, em nome do Senhor Jesus